Olá, sejam muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vem com a aula número 11 da nossa série Conversação em Inglês Britânico. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Assim, eu não vou dizer que poucas pessoas sabem, mas poucas pessoas falam, eu acho, né? Assim, pelo menos não achei tantos exemplos, eu posso estar errado, mas não achei tantos exemplos na internet aí de muita gente falando, que são as diferenças entre inglês falado e inglês escrito. Quem tem aula comigo, eventualmente escuta eu falar, você pode falar desse jeito, mas desse jeito é muito mais inglês falado do que escrito, e vice-versa. Durante esse vídeo eu vou te explicar tudo como funciona, não tudo, porque, né, senão a gente fica aqui durante 4 horas e mais 20 minutos. E não dá para falar tudo, mas vou dar uma pincelada na maioria dos exemplos e das possibilidades que você pode ter, já para você ter uma ideia de como que as coisas funcionam. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar as coisas que eu vou te falar e bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, só dar um aviso rapidinho. Eu tô com a voz um pouquinho estranha, porque eu tô passando por uma gripezinha aí. Nada demais, não é dengue, não é covid, não é nada disso, eu tô bem. Só que afetou um pouquinho minhas vias aéreas superiores, então, por isso, eu tô com a voz um pouquinho fanha, tô com o nariz entupido, tudo, então, eu já peço desculpa se minha voz tá um pouquinho diferente do normal aqui do canal. Mas vamos lá. Primeira coisa importante, quem me acompanha há mais tempo, quem tem aula comigo, já teve aula comigo, já escutou eu falar essas coisas. Vamos começar pelo conceito, tá? Qual que é o conceito aqui? Inglês, ele é inglês para todo lado, para todo canto, tá? E só que existem pequenas diferenças de um para o outro, não é o assunto do vídeo, mas existem pequenas diferenças entre inglês americano, britânico, australiano, canadense, da Nigéria, de outros países do mundo que são anglofônicos, né? Que tem inglês como primeira língua, mas ainda assim, dentro de um país como o Reino Unido, né? Vou pegar o Reino Unido porque é o nosso foco principal aqui. Existem diferenças grandes até entre inglês que a gente fala e o inglês que a gente escreve. Por quê? Eu costumo dizer assim, inglês é uma língua muito formal. Inglês é uma língua formal. Então ela tem um padrão gramatical muito fechado, quase quadrado. Quadrado no sentido de certinho, né? Só que quando a gente vai falar sobre inglês falado, essas regras não são exatamente definitivas. Então existem diferenças de pronúncia, diferenças até de, entre aspas, escrita. Se você for pegar um texto de uma pessoa que tem a liberdade poética de escrever como fala, você encontra formas escritas diferentes da forma oficial, por assim dizer, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra, tem um modal verb, can't. Vamos falar no inglês americano, se falaria can't. No inglês britânico se fala can't. Can't. Porém, se eu considero isso não negativo, se eu tiro o N, o apóstrofo e o T, ele vira can. Então não vai virar can e can't, vai virar can e can't. E esse A é mais longo, can't. Ah, mas tem lugares na Inglaterra que eles falam can. Sim, tudo bem. Aí regionalismo, isso é um papo para um outro vídeo, tá? Que é regionalismo, que é sotaque regional, que é um jeito específico de um determinado local, tá? Isso é um outro papo, tá? Então esse é um dos primeiros detalhes. Segundo, quando eu falo, por exemplo, I am going to, aí não interessa se I'm going to go ou se I'm going to a party, não importa, tá? I'm going to, essa expressãozinha. Eu posso perfeitamente trocar no inglês falado para I'm gonna. I'm gonna. Aí vai ter todo vídeo eu falo isso, tem sempre o fiscal. Ai, mas isso é inglês americano. Sorry. Não mais. Já foi. Não mais. A galera mais jovem hoje já usa I'm gonna. Isso serve para I'm going to, que vira I'm gonna,
vira, tem o I want to, que vira I wanna, tá? E tem I got to, que vira I gotta. Ah, mas isso é influência do inglês americano? Sim, é influência do inglês americano. E o inglês britânico cada vez mais, inglês falado, tá? Tô falando de inglês falado hoje. O inglês falado sofre cada vez mais influência do inglês falado americano. Por quê? Não faço ideia. Mas sofre, tá? Inclusive trocando palavras comuns do dia a dia, tá? Se fala hoje muito mais train do que tube em Londres. Antigamente se falava tube ou underground, que é o nome do transporte, mas hoje em dia se fala train. Não se fala metrô, não é metro, mas se fala muito mais train. Até porque todo o complexo lá, ele é composto tanto de metrô quanto de trem. Então, já colocaram train para tudo. Então, esses três que eu acabei de falar, I'm going to, que vira I'm gonna, I want to, que vira I wanna, e I got to, que vira I gotta, são três exemplos de eu vou escrever de um jeito e falar de outro. Porém, são completamente iguais. Eu estou falando a mesma coisa, porém de formas diferentes. Aí vamos para a segunda situação, em que aí vamos sair um pouco dessa história de influência do inglês americano, já não tem mais nada a ver. Isso é questão de uso mesmo, agora é questão de uso. A gente vai falar de diferença de vocabulário. Que a gente tem diferença de pronúncia? Temos. Questão de vocabulário, tem diferença de pronúncia? Tem, mas é aquele papo que eu falei sobre regionalismos, tá? A gente tem diferenças, por exemplo, no uso de determinados verbos. Por exemplo, eu posso falar, quando eu falo que eu tô falando de posse, do tipo assim, eu tenho um carro, né? Eu vou escrever I have a car. E beleza, I have a car, tranquilo. Mas se eu vou falar, é muito mais comum eu dizer I got a car do que I have a car. Por quê? Não sei. É o jeito que eles falam. Muitas das coisas que eu tô te passando aqui, eu não vou entrar na ciência por trás disso, tá? Eu sei que muita gente quer saber a razão de tudo pra gente ficar aqui discutindo o sexo dos anjos. Não pretendo. Porém, muitas das coisas que eu vou passar aqui pra você, ela é, como eu costumo dizer pros meus alunos, entrar pra seita. Aceita que é assim que dói menos. Simples assim. Esse é um caso. Então você escuta na rua, por exemplo, a pessoa falar I got 2 tickets for the theater. Então eu tenho duas entradas para o teatro. Né? Nesse caso vai até uma conotação de comprei. Mas se a pessoa fosse te escrever isso, não estou falando de rede social. Importante. Se a pessoa escreve um e-mail formal para você, I have 2 tickets for the theater. Aguenta essa questão de rede social, eu vou voltar nela já já. Tá? Vou voltar nela já já. No finalzinho dessa parte, eu vou voltar nisso. Próximo é com relação à palavra crianças. Porque nós temos em inglês a palavra children e a palavra kids. Né? Talvez você já tenha visto essas duas palavras. A palavra kids, ela é mais informal do que children. Children, na verdade, é a palavra crianças propriamente dita, de definição do dicionário, mas é mais formal do que kids. Então, quando eu usar falando, eu posso usar kids tranquilamente. Já quando eu for escrever children é melhor. Tá? E é assim que você vai ver no dia a dia, é assim que você vai perceber nas coisas, ok? Eu falei sobre rede social, né? Que eu ia voltar aqui no final dessa parte. Funciona da seguinte forma. A rede social hoje é uma das formas, uma das maneiras mais rápidas da gente se comunicar, né? Seja por mensagem de texto, seja por áudio, seja chamada de vídeo, seja até mesmo uma postagem, uma figurinha, um sticker, qualquer coisa. O que tem havido? As pessoas têm cada vez mais, aí falando da nossa língua, falando do português, as pessoas têm cada vez mais perdido a noção de gramática. Porque eu estou escrevendo aqui, eu escrevo de qualquer jeito e tá bom, o importante é a comunicação. Em inglês tem acontecido isso também.
Tem muitas, mas muitas formas diferentes de escrever. Então essas que eu acabei de falar, você vai ver escrito em rede social. Naquele aplicativo de mensagem, naquela rede social onde você posta foto. Eu não posso falar os nomes porque, né? Mas, sim, você encontra isso. Inclusive, é um dos locais, por exemplo, que a gente encontra mais gíria. Gíria. Isso que eu falei lá no comecinho de I'm gonna, I wanna, I gotta, podem ser entendidos como formas de gírias. E que elas vão acabar sendo escritas dessa forma, como forma de gíria, tá? Até mesmo palavras assim que a gente comumente entende como outras coisas, eu não estou dizendo que seja uma gíria, mas é um coloquialismo, que é o like. O like, ele é o nosso tipo. Sabe quando a gente fala assim, eu tava lá e tipo, o cara veio e falou comigo, né? E você vai lá, I was there and like, the guy came and talked to me, né? Eu uso o like lá uma vez ou outra, mas depende muito com quem eu tô falando. Eu tento manter o controle disso, não é exatamente que eu consigo o tempo todo. Mas muitas das vezes que eu uso, eu falo assim, it's like that time when we talked about, okay? Aí é como, esse like pode entrar aí também como. It's like, tarará, tá? Esse é daí também mais um vídeo que a gente pode trazer, essas gírias ou essas conexões entre frases. Mas um exemplo de gíria também, além de wanna, gotta, gotta, que eu posso trazer para você é o tal do LOL, LOL, que não é aquele jogo. Não é, tá? Que é o laugh out loud. É quando alguém te fala alguma coisa e você acha engraçado. Hoje em dia com figurinha, com emoji, é muito mais fácil expressar dessa forma, mas não faz muito tempo, e ainda há pessoas que escrevem assim, bota LOL, laugh out loud. Então ri muito alto, ou rindo muito alto, né? Então, se a gente for entrar nisso, inclusive no britânico não tanto, mas no americano tem muito mais. Várias siglas para um monte de coisa. Mesmo a LOL tem desdobramentos para outras coisas. E como eu falei, o gonna, gotta e o wanna também são formas de gírias, né? Assim, contrações que a gente busca no inglês formal, escrito, certinho, quadrado, a gente busca evitar. No inglês falado, a gente completamente ignora. Por quê? Algumas contrações, elas são até, como é que eu vou explicar? Comuns da gente fazer. O caso do don't, por exemplo, didn't, can't, couldn't. São algumas contrações, são super comuns. Mas, por exemplo, se eu falar para você, where's he going? Aí você fala, pera, não entendi. Where's he going? Aí se eu falo, where is he going? Where is he going? Eu altero um pouquinho a minha pronúncia para separar where e is. Aí você fala, legal, he's going over there. Ele está indo para lá. Ou está indo logo ali. Mas, na fala, no dia a dia, é o que mais acontece. Que é, a gente acelera a nossa fala, por qualquer motivo que seja. Então, a primeira coisa que vai são contrair palavras. No último vídeo, a gente falou sobre Connected Speech, que são essas conexões de palavras. Muitas delas acontecem nesse tipo de situação. E o Connected Speech, inclusive, só reforçando o que eu falei no vídeo passado, ele é para inglês falado, ele não tem nada a ver com inglês escrito. Nada a ver. Posso falar where's he going? Pode. Posso falar, por exemplo, you go there tonight? Agora sim, você que é meio fiscal de gramática, você vai olhar para mim e falar, você tá errado, teacher. Porque tá errado. Gramaticalmente, tá errado. O correto seria, do you go there tonight? Mas não. Falei, you go there tonight? Eu tirei o verbo auxiliar,
Fiz a pergunta como se ela fosse frase afirmativa, mas usei uma entonação de pergunta. Isso vale? Isso vale. Vale sim. Pode sim. No inglês falado. Então, você fazer frases, fazer perguntas que estejam faltando o verbinho auxiliar ali no meio, tem algum problema? Nenhum no inglês falado. Só fique ciente do vocabulário que você está usando também, porque não é só fazer a pergunta, né? Fazer a pergunta com o vocabulário certinho. Bom, falei um monte de coisa. E aí, o que você faz a partir de agora? Você pratica. Você pratica. Como? Comece a escutar as pessoas. De primeira, assim, já bate o ouvido lá e vai escutar a conversa alheia. Eu sinto muito. Eu sei que a nossa mãe ensinou a gente a não ficar escutando a conversa alheia. Eu estou contrariando uma regra de ouro das nossas mães, eu sei. Mas só dessa vez, vai. Só hoje. Se você está vendo isso em 2048, é só hoje. Escuta o que a pessoa está falando. Tenta pegar essas nuances que a pessoa está falando. Esses são detalhes, sim. E cabe também o seguinte. A gente teve um episódio, um podcast lá atrás, falando sobre timidez ao falar inglês. Esse é aquele momento que a tua timidez tem que ser desligada, guardada na caixinha, ficar dentro de casa. Porque é para você ouvir aquilo lá e você começar a usar isso. Porque em seguida do pegar o detalhe, é você usar o detalhe. Você começar a aplicar isso na tua fala. Porque o teu nível de inglês, por mais incrível que isso pareça, sobe só com isso. E as pessoas ganham outro tipo de apreciação ao falar com você. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, compartilha, comenta. Me fala aqui o que você achou. Me fala o que você quer que eu traga aqui para o canal, porque possa te ajudar mais. Tá? Recentemente recebi uns comentários interessantes, outros não tanto, que eu estou analisando, vendo o que eu posso fazer. Mas todos os comentários eu vejo. E se algum comentário me chama a atenção, fala, poxa, essa ideia é legal, eu trago para cá. Então, deixa teu comentário, deixa tua sugestão, que eu gosto também de saber. Beleza? Espero que você tenha gostado. Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.